Boa tarde a todos. Hoje vamos apresentar o nosso trabalho sobre a classificação do Point Cloud com o PointNet, desenvolvido como tarefa da P1 de computação gráfica. Ao longo dessa apresentação, a gente vai passar pelos conceitos fundamentais por trás dessa tecnologia, pela arquitetura da rede e pelos resultados que obtivemos na tarefa de alterar os parâmetros passados pelo professor. Eu vou cobrir essa primeira parte da teoria, em seguida o Diego vai falar da parte matemática, complementando. Bem, quem vai apresentar é eu, o Matheus, em seguida o Diego e também o Rafael Saminez. Agora, passando para o segundo slide, a gente vai entender o que é uma point cloud. Bem, para começar, vale entender o que é exatamente uma nuvem de point, né, que é a point cloud. De uma forma simples, uma point cloud é um conjunto discreto de dados no espaço tridimensional, onde cada ponto é representado pelas suas coordenadas, ali o x, o y e o z. Basicamente é isso. Sem superfícies, sem polígonos, sem conexões, apenas pontos espalhados no espaço que juntos vão descrever a forma de um objeto ou de uma cena. Tem o QI e os seus colaboradores, que produziram um trabalho lá em 2017, eles já destacavam que as nuvens de pontos são representações simples e unificadas justamente porque evitam a complexidade de malhas ou volumes. E essa simplicidade que torna o formato tão atraente. Por outro lado, o Tavares, lá em 2010, ele fala que a falta de conectividade entre os pontos exige algoritmos específicos para processar e interpretar essas estruturas. Bem, afinal, a rede ela não sabe quais pontos estão perto uns do outro só porque eles aparecem em sequência. No slide 3, que eu vou apresentar em seguida, fala aqui da importância da computação gráfica e por que isso é relevante dentro do CG. Existem duas grandes vantagens técnicas. A primeira é a simplicidade, diferente ali de uma mesh, você não precisa armazenar informações de conectividade ou topologia. Isso vai reduzir bastante a complexidade do dado bruto. E a segunda vantagem é a fidelidade. Sensores que existem por aí, como o LIDAR e também scanner 3D, já geram dados naturalmente nesse formato. Então, trabalhar diretamente com o Point Cloud significa trabalhar mais perto da realidade física capturada pelos sensores. Mas aí também surgem desafios, né? E o principal deles é a chamada invariância à permutação. Bem, imagina que a gente tem 1.000 pontos descrevendo uma cadeira. Se a gente embaralhar a ordem desses 1.000 pontos, a cadeira continua sendo a mesma cadeira. E a rede tem que entender isso. O resultado não pode mudar dependendo da ordem em que os pontos foram lidos. Além disso, a rede também precisa lidar com as transformações híbridas. Ou seja, se o objeto ele estiver rotacionado ou transladado no espaço, o modelo ainda precisa reconhecê-lo de forma corretamente. E esses são dois grandes problemas que o Point Cloud foi projetado para resolver. No próximo slide, a gente vai falar agora da arquitetura. E é justamente aqui que entra a arquitetura da PointNet. Ele funciona basicamente em três etapas principais. Na primeira, tem ali a entrada direta. A rede vai receber as coordenadas brutas, o x, o y e o z, dos pontos, sem nenhuma conversão para imagem 2D ou voxelização. E isso vai dar uma diferença enorme na relação da abordagem anteriores, que precisava transformar os dados 3D em outra representação antes de processar. E na segunda etapa, cada ponto é processado individualmente por tipo de redes MLP, são os perceptors multicamados compartilhados entre todos os pontos. E a ideia é que cada ponto aprende suas próprias características de dimensão de forma independente. E por fim, na terceira etapa, entra o Global Max Pooling. Essa operação pega todas as características aprendidas individualmente e consolida tudo em um único vetor global. É esse vetor que vai apresentar a nuvem
de pontos inteiras e alimentar a classificação final. E essa operação de max pooling que vai garantir a invariância, a permutação química que eu falei antes, né? Independente da ordem dos pontos. O máximo de cada dimensão vai ser sempre o mesmo. E agora, em seguida, o Diego vai falar sobre a parte matemática, falando da simetria e da invariância. Bem, dando continuidade à apresentação, abordamos aqui um dos maiores desafios ao trabalhar com nuvem de pontos. A falta da ordem é um desses desafios. Diferente de uma imagem onde os pixels estão organizados em uma grade regular, uma nuvem de pontos é apenas um conjunto de coordenadas no espaço 3D. Se mudarmos a ordem com que esses pontos são apresentados à rede, o objeto apresentado continua sendo exatamente o mesmo. Portanto, nessa rede neural, precisa ser capaz de entender que a ordem não importa. E é aqui que entram os conceitos de simetria e invariância à permutação. A equação que vemos no slide resume a solução elegante proposta pelos autores da PointNet. Então, a gente vai aqui desbravar essa equação, né? Primeiro, a gente tem a função H, que na prática é implementada como uma rede de perceptron multicamadas, uma MLP. Isso significa que a mesma exata rede processa cada ponto xi individualmente de forma idêntica. Nessa etapa, extrai as características locais de cada ponto, né, mapeando-os de um espaço tridimensional, coordenadas x, y e z, para um espaço características de alta dimensão, geralmente 1024 dimensões. Em seguida, precisamos combinar todas essas características individuais em uma única representação global, que descreve o objeto inteiro, né, como um todo. Então, para isso, a gente aplica a função g, que deve ser uma função simétrica. Uma função simétrica é aquela cujo resultado não se altera, independente da ordem de seus argumentos. A PointNet utiliza a operação de Global Max Pooling, que o Matheus não falou anteriormente, como sua função simétrica g. A Max Pooling atua como um filtro rigoroso, ele percorre todas as 1024 dimensões de todos os pontos e seleciona apenas o valor máximo, que é a característica mais forte. E para cada dimensão, o resultado é o único valor, na verdade, o único vetor de características globais. E a beleza dessa abordagem é que não importa como você embaralhe os pontos de entrada, o valor máximo em cada dimensão será sempre o mesmo. Isso garante a inerência à permutação. Além disso, o uso do Max Pooling torna a PointNet incrivelmente robusta a dados ausentes ou ruídos, e apenas um subconjunto crítico de pontos, que é aqueles que definem o contorno ou o esqueleto do objeto, contribui para o vetor global final. Então, a gente remove os pontos que não são críticos e a representação global do objeto permanece inalterada. Bem, e também temos aqui no slide 6, a gente discute um outro tipo de invariância crucial, que é a invariância geométrica. É que se você pegar uma nuvem de pontos que representa uma cadeira e rotacioná-la em 90 graus, ela ainda é uma cadeira. Então, a rede neural, ela precisa conhecer o objeto, independentemente de sua orientação ou posição no espaço. Então, para resolver isso, a PointNet introduz uma mini-rede chamada TNet, que é Transform Network. A função TNet, a função da TNet é prever uma matriz de transformação a fim que alia a nuvem de pontos de entrada a um sistema de coordenadas canônico, um espaço de referência padrão, antes que as características principais elas sejam extraídas. Então, a equação que a gente vê ilustra esse processo. O P é a nossa nuvem de pontos original, o T é a matriz de transformação prevista pela TNet, e o P' é a nuvem de pontos, transformada e alinhada, né? A TNet analisa os dados de entrada e a melhor forma de rotacionar e transladar o objeto para uma pose padronizada, facilitando muito o trabalho das camadas subsequentes da rede. No entanto, há um detalhe técnico importante, que a PointNet aplica o TNet não apenas nos pontos de entrada, mas também no espaço de características de alta dimensão. Alinhar as características de um espaço de 64 dimensões, né,
é muito mais complexo e também é propenso a várias instabilidades durante o treinamento do que alinhar pontos em 3D. Então, para estabilizar o treinamento e garantir que a transformação ela não vai distorcer as características de forma arbitrária, os autores adicionaram um termo de regularização ortogonal, que é a função de pedra ou loss function da rede, representado pela equação que a gente vê no slide, que é L de regulação, que é igual ao módulo de I menos um A e uma matriz A e um A transposto, e isso tudo ao quadrado, que multiplica a nossa função, o nosso termo F. Então, nesta equação, a gente vai ver cada termo. O A vai ser a matriz de transformação de característica prevista pela TNET. O I é a matriz de identidade. O objetivo dessa regularização é justamente forçar a matriz A ser o mais próximo possível de uma matriz ortogonal. Uma transformação ortogonal preserva os ângulos e as distâncias relativas, que é os comprimentos, né, dos vetores, no espaço de características. E ao penalizar os desvios de ortogonalidade, a gente evita que a rede ela aplique uma transformação extrema que poderiam destruir a informação semântica contida nas características, que restaria em um modelo muito mais estável e com melhor desempenho. Olá, eu me chamo Rafael e agora eu vou continuar demonstrando como fizemos a implementação do nosso código para obtermos os resultados conforme as alterações solicitadas. Então, para executar os testes, nós usamos o dataset ModelNet 10, que é uma base bastante conhecida para a classificação de objetos 3D. Nós reunimos 10 categorias de objetos comuns, como por exemplo cadeiras, mesas, camas e outros itens também do cotidiano. Então, primeiro, esses objetos eles vieram em formato de malha, ou seja, através de uma estrutura geométrica definida, mas foram convertidos para nuvens de pontos, que é justamente o tipo de dados que a PointNet processa diretamente. Nós também fizemos alguns ajustes no código, especialmente em hiperparâmetros, para observar como isso afeta o desempenho do modelo. Outro ajuste também que nós fizemos foi aumentar a quantidade de épocas para 30, permitindo que a nossa rede tivesse mais tempo para aprender os padrões presentes nos dados. Essas alterações elas são importantes porque mostram na prática como pequenas mudanças de configuração podem impactar o custo computacional, ou seja, aquilo que a nossa máquina ela pode oferecer. Depois de executar o nosso algoritmo, nós tivemos o seguinte resultado. O nosso modelo ele apresentou uma acurácia de 88,5%, que pode ser considerado um resultado bastante satisfatório, porque leva em conta que nós estamos utilizando uma versão reduzida do problema e também com uma arquitetura que processa diretamente os pontos brutos. Também observamos um valor de loss de 0,32, utilizando entropia cruzada, que indica que o modelo conseguiu aprender bem e separar as classes durante o treinamento. Outro ponto também relevante é que a convergência aconteceu entre 20 e 30 épocas, mostrando que o treinamento foi relativamente estável e eficiente. Neste gráfico nós podemos ver também um desempenho um pouco diferente de alguns itens, como por exemplo, a cadeira e o monitor tiveram resultados muito altos, enquanto outras como mesa e sofá tiveram um desempenho um pouco inferior. E isso acontece porque alguns objetos possuem formas mais distintas, ou seja, é mais difícil da gente diferenciar, do algoritmo diferenciar, enquanto outras formas geométricas semelhantes já são um pouquinho mais difíceis. E quais foram os resultados, quais foram as impressões que obtivemos após a execução do nosso algoritmo? Nós podemos citar que um dos resultados que nós podemos observar bem foi a eficiência de dados. Por quê? A PointNet ela trabalha diretamente com pontos de nuvens, sem ter que exigir etapas de pré-processamento, como a voxelização ou a geração de imagens 2D. Findadas as análises a respeito da implantação e da alteração do código para que pudéssemos treinar o modelo e obter essa identificação dos objetos, nós podemos notar que a implantação do PointNet dentro do método do Point Cloud ele foi muito importante para o processamento